Boa noite, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, mais uma terça-feira, né? Esse dia maravilhoso, dia 18 de fevereiro, estamos em casa, né? Era para estarmos na casa da Neuza, mas por problemas meus de saúde não pude realizar o culto na sua casa, mas graças às orações dela e de todos os irmãos, né, que oraram por mim, e aqui estou, graças a Deus, para fazer a live, né, da minha casa, mas estamos fazendo a live, né, com algumas limitações, mas estamos caminhando. É uma alegria a gente poder superar mais uma semana, não é uma coisa assim de superar meio-dia, imagina superar uma semana, né? Então nós superamos com a misericórdia de Deus mais uma semana poderosamente abençoada, onde Deus esteve nos abençoando todo o tempo, nos guardando, nos protegendo. Eu sei que não foi diferente com você, né? Vamos então orar, falar com o Papai do Céu. Pai amado, Pai querido, na tua doce e maravilhosa presença, eu quero entregar ao Senhor esse culto que estamos te prestando de louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome, Senhor, exaltando o teu santo nome, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, agora eu quero me arrepender dos meus pecados, ó Pai, quantas coisas erradas pensamos, fazemos, e eu clamo, Senhor Jesus, que o Senhor me lave com seu sangue purificador, para que teu Santo Espírito possa me usar e eu continue sendo um instrumento em tuas mãos para abençoar estes que estão agora aqui ao vivo, aqueles que entrarão e aqueles que receberão o vídeo, Pai. Seja com cada um deles, abençoando a vida e seus familiares. Seja conosco durante todo esse período, durante toda essa noite, nos guardando e nos protegendo. Pai, abençoe também a palavra, Pai, que tu nos deste, que possamos realmente ser apenas um instrumento, que o Senhor possa manejar segundo a tua boa e perfeita vontade. Em nome, por amor de Jesus, que eu oro. Amém. Bom, amados, hoje nós vamos meditar na palavra nós vamos iniciar o texto, né? Vamos fazer uma introdução aqui e aí depois a gente vai entrar no texto básico, né? São vários textos, mas tem um básico, né? E nós temos um tema, quem segue a Deus o conhece. É uma coisa curiosa, né? Às vezes você sempre que conhece uma pessoa, né? Conversa com uma pessoa, para você continuar essa conversa, você tem que conhecê-la, né? E a gente faz todo esse trajeto para nutrir um relacionamento, conhecendo a pessoa, e daí ela depositando confiança em você e você nela. Não é assim que os relacionamentos começam, né? Sejam ele qual for, os relacionamentos começam dessa forma, né? E com Deus, você conhece ele? É uma pergunta que eu quero deixar na sua mente para você refletir sobre isso, né? Quem é Deus? É a pergunta mais complexa do mundo. É complexo, é difícil, As pessoas têm muita dificuldade de falar quem é Deus, né? Ninguém pode explicar Deus na sua totalidade, mas a própria Bíblia nos fala sobre as qualidades profundas de Deus, que ainda assim podem ser resumidas em uma única palavra. Muitos desses atributos são até ditos popularmente, conhecidos por todo tipo de cristão. Que agora segue aqui, Deus é amor, né? Tem aquela musiquinha infantil, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá, 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 lá. É a primeira coisa que as crianças aprendem na escola bíblica dominical. Um atributo de Deus, que Deus é amor, né? Depois, Deus é bom para mim,
Deus é bom para mim. Como é que é o restante sobre isso? Já esqueci. Que? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contante, estou caminhando e... É por aí, eu não lembro bem, são músicas infantis, eu não me recordo, eu nunca trabalhei com criança, mas já tem muitos anos, meu Deus do céu, tem muitos anos isso, né? E Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo. Então aí, isso as pessoas falam direto, né? Tem várias músicas, né? Tem a justiça de Deus, que até tem um cantor aí que é lindo, né? Esse cântico, muito bonito essa música, né? A justiça de Deus, e tem tantos outros cânticos, né? Que falam da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, né, da justiça, como anteriormente falei. Então, dá para explicar esses três, são apenas, eu falei de 4 atributos de Deus aqui, mas tem muito mais. Então não é uma coisa muito simples, é complexa, né? Então, verdadeiramente, quem é Deus para você? Pergunto de novo. Esta não é uma pergunta meramente filosófica. Não estou querendo dar nenhum cunho filosófico nisso, né? Ou cunho especulativo. Não estou querendo especular você, para você, poxa, querer criar uma conspiração em cima disso. Não. Eu quero, nessas poucas breves palavras, te dar uma noção de quem é Deus. Considere os dias que temos vividos e pense: quem é Deus nos dias de hoje? Quem é Deus para você nos dias de hoje? Muitos têm culpado Deus por tantas coisas que Deus não tem um pingo de responsabilidade. Mas essa é a verdade. Muita gente tem responsabilizado a Deus, né? Quem é Ele nos momentos de crise e desespero? É outra pergunta, né? Quando você está em desespero, está em crise, quem é Deus? Será que há algum tipo de mudança em seu caráter ao longo desses anos, milênios? A verdade é que o Senhor mesmo nos afirma que Ele é o que é e nele não há mudança alguma. Ele é, continuará sendo e sempre será o que é. Ele é Deus. Simplesmente isso. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Está em Êxodo 13, 3, 14. A base está quase que totalmente aí, né? De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Isso está em Malaquias 3,6. Isso tem uma explicação interessante, porque ele fala do fim, né? Deus é imutável em seu ser, não tem começo nem fim. É o mesmo ontem, hoje, sempre, para sempre. Deus é imutável em relação à sua aliança com o seu povo. Deus não mudou em relação à aliança com o seu povo. Nem no começo, nem no fim. É o mesmo ontem, hoje e é para sempre. É o mesmo Deus. Deus prometeu ser o nosso Deus para sempre e nunca nos abandonar. Deus nos disciplina e nos corrige. Mãe jamais nos destruirá. Então nós temos que, a gente que crê em Deus tem que ter essa certeza. Então os problemas que a gente passa, as coisas que nós passamos, Deus nos promete, Ele disciplina, nós colhemos as consequências dos nossos atos, mas Ele sempre nos socorre. Ele sempre está pronto a nos socorrer, né? A imutabilidade de Deus é a nossa segurança.
por ele ser imutável. Ele não muda, não é verdade? Eu não sei quem está com a gente aí, que não apareceu o nome. Boa noite, Deus abençoe. Tem mais 2 pessoas que eu vi. Mas eu queria, se for alguém da igreja, por favor, a Fátima, querida prima Fátima lá da Espanha está com a gente. Eu queria pedir que você pudesse compartilhar no grupo da igreja o link da live, por favor. Faça esse favor para mim. A imutabilidade de Deus é a nossa segurança. Deus promete que seria para o seu povo fogo purificador, ao invés de fogo consumidor. Aqueles que amam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão purificados. Aqueles que, porém, desprezam terão que encarar a Deus como fogo consumidor. Os sentimentos humanos são falíveis, imutáveis, podendo nos transportar a grandes alturas, até o ponto de ficarmos empolgados, cheios de esperança, em outros momentos lutar contra essas emoções, aliás, certas emoções. É o nosso maior embaraço, pois esse sentimento pode nos levar a uma descida crescente de falta de fé, principalmente quando somos tentados ou passamos por algum tipo de deserto. Mas o que podemos falar a respeito de Deus e de seus atributos? Você tem algo a falar a respeito de Deus e seus atributos? Falamos 4 ali. Boa noite, Miguel. Deus abençoe a tua vida. Nós falamos de 4 atributos de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Nós falamos dos atributos de Deus ainda. Então, poxa vida, tem alguma coisa que possa ser mencionada em relação a isso? Ele não é como nós podemos aprender com seu caráter, pois à medida que o conhecemos, nos tornamos mais parecidos com o Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Está em Tiago 1,17. Não pense que o pastor inventou o Pai das luzes. Não foi eu não. O Tiago fala isso em Tiago 1,17. É preciso que haja convicção em nós que nenhum mal procede de Deus. Então nada que acontece na sua vida procede de Deus de ruim. Não podemos lançar dúvidas sobre o seu caráter. Não há... olha, queridos, é isso que eu quero falar com vocês. Porque as pessoas, elas falam de honestidade, humildade e caráter. Não porque eu sou humilde, porque eu tenho caráter, porque eu sou honesto. Irmãos, isso são palavras absolutas. São palavras que não cabe desvios. Não pode ter falha nessas palavras. Uma pessoa que tem caráter, ela não tem falha. Ela não tem. Então, o que a gente parar para pensar, a gente deve pensar muito bem nas palavras que nós usamos para se referir a nós mesmos, às outras pessoas. Como uma pessoa humilde pode ser soberba, pode ter vaidades. Como uma pessoa humilde, honesta, pode mentir. Ela não é honesta. Então, são palavras que não deixam nenhuma dúvida sobre quando você fala. Ela é absoluta, entendeu? Ou você é ou você não é. Veja que aqui a gente deve aprender. Não podemos lançar dúvidas sobre o caráter de Deus, porque Deus tem caráter. Ele não muda, ele é imutável. Nós somos mutáveis, então como vamos ter caráter, gente? Se a gente é mutável, já o fato de ser imutável já descaracteriza a questão do caráter, a questão da humildade, a questão da honestidade.
né? Nós precisamos parar para pensar sobre essas coisas. Não há inconstância em seu coração, nem mesmo em sua forma de agir. Dele não pode jorrar bondade para depois jorrar maldade. Sabe, Chaplin afirma que o Sol e os outros corpos celestes sofrem modificações, mudanças de relação um para com os outros, e não são constantes. Deus, entretanto, desconhece a mínima variação em sua natureza e modo de tratar com os homens. Ele não pode ser fonte do bem para ser fonte do mal num instante seguinte. Querido, nós somos assim. Momentos somos fontes do bem, momentos somos fontes do mal. Entendeu? Porque agimos de uma forma digna em alguns momentos, em outras de uma forma indigna. Então isso não é caráter, isso não é humildade, isso não é honestidade, né? Tragamos a falta para mais perto da nossa realidade. Trazer aqui o assunto, contextualizar esse assunto aqui, né? Temos vivido no Brasil dias de crise, insegurança, uma violência do dia a dia, corrupção, instabilidade econômica. Isso gera até mesmo desespero em muitas pessoas, diante de tudo que pode acontecer, com tantas incertezas. Mas quais são as promessas de Deus quando somos abatidos? Quais são essas promessas? Qual deve ser a nossa forma de olhar a realidade? Como devemos nos posicionar como cristãos? Considerando a palavra de Deus, a direção do Senhor para nós é em quem podemos nos amparar, como devemos orar nesses momentos. Como devemos orar nesses momentos? Lembremos-nos que cada uma de suas promessas do Senhor, que se refere ao povo de Deus, podemos afirmar em favor da justiça, clama, arrependimento, confissão, e seremos ouvidos. Então diga-me, quem é Deus? Qual o tamanho do seu poder? Você tem ideia do tamanho do poder de Deus? Porque se você sabe quem é Deus, você tem consciência do tamanho do poder de Deus, né? Ele ainda pode fazer milagres. Ele ainda pode fazer milagres? Certamente, né, irmãos? Ele é a nossa tarefa de casa na medida que as coisas se tornam mais desafiadoras. Buscar as promessas de Deus nos leva a levantarmos como autoridades de Jesus, que já nos deu. Ele disse que em toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra. É tempo de continuarmos clamando pela nossa nação. É tempo de posicionamento e não de falar de político A ou B, e sim orar. Deus não quer perder ninguém, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar, nós não viemos nessa terra para julgar. Jesus veio para salvar, e Ele nos enxertou para proclamar o seu Evangelho, para levar a salvação às pessoas, e não para falar das pessoas, e não para julgar as pessoas. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Então eu creio que, a gente deve ter em mente que a gente não pode continuar com essa forma de agir, essa forma de tratamento, sabe? A gente tem que mudar, precisamos refletir sobre essa posição nossa em relação às pessoas, sabe? Hoje nós criamos, a sociedade hoje está num termômetro muito terrível, entendeu? Em relação ao outro, politicamente, o vizinho. Olha, se você prestar atenção, você vai ver um comportamento social. Para quem estuda isso, sabe de comportamento social, você vai ver um comportamento social que talvez só foi visto lá na época dos bárbaros.
Esse é o comportamento social que nós estamos vendo hoje. Deus criou duas pessoas porque são seres sociais. Eles precisam se comunicar. Por que Jesus disse que amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo? Porque isso é a base de tudo. Você não tem como amar a Deus se você não ama quem você vê, que é o seu semelhante. Então, poxa, a gente tem que mudar, irmão. Nós precisamos conhecer esse Deus que proclamamos, que batemos no peito. Não envolva coisas seculares, coisas do dia a dia, e com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está acima de tudo isso. Deus não nos chamou com esse propósito, com essa finalidade. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Que você refletisse profundamente sobre a tua postura hoje, diante de Deus. Você conhece o Deus que você segue? Você tem consciência quem é Ele? Do tamanho do poder que Ele tem? Você tem consciência que terá um julgamento? E que Deus sabe muito bem quem é você e quem sou eu intimamente? Então pare para pensar, reflita sobre isso. Vamos ter uma transformação, irmãos. Sabe, porque as pessoas precisam muito de Jesus na vida delas. Elas não precisam de hostilidade. Elas não precisam de xingamento. Entendeu? Elas não precisam de maus tratamentos. Elas precisam de amor, irmãos. E a igreja foi formada para isso, para transbordar em amor. Então vamos, sabe, injetar amor nas pessoas. Não vamos injetar mais, sabe, indignação, mais dificuldade, sabe, mais intolerância. Pô, querido, vamos derramar amor. O nosso inimigo é o erro, é o pecado. Ele é o nosso inimigo. E não o ser humano não é nosso inimigo. Nosso inimigo é o pecado, irmãos. Esse nós devemos odiar, banir da nossa vida. Agora, as pessoas não. As pessoas precisamos amar incondicionalmente. Olha o que Deus diz no seu texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos, irmão, se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, Ele ouvirá do seu trono de graça, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ó, querido, que poesia mais linda do que essa? Que promessa maior do que essa? Qual foi a vez que Deus deixou de cumprir uma promessa? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Meus irmãos, ouça isso e viva isso. Viva isso. É uma promessa de Deus. Sabe? Se desvie dos maus caminhos. Sabe? Vamos viver como crentes. Nós somos pecadores arrependidos que precisamos amar o nosso próximo. Vamos viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite para você. Sabe? Eu quero deixar isso, queria deixar e deixei para você essa noite, essa palavra. Quem segue a Deus conhece. Fica para você, isso daí você conhece Deus. Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo. Eu deixei esses 4 atributos, tem muitos outros, né? Mas eu estou deixando esses 4 atributos de Deus para você. Lembre-se, Deus é amor, Ele é bom, Ele é fiel,
mas Ele é justo, Ele é justiça. E nenhuma injustiça passa diante de Deus sem correção. Lembre-se disso. Nenhuma injustiça vai passar no tribunal de Deus sem correção. Sem arrependimento, você não entrará no reino dos céus. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos desviar dos nossos maus caminhos. É isso que precisamos fazer. Que Deus abençoe a vida de vocês e lembre-se,